Hoje é um dia de festa no Departamento de Letras. Nós temos a alegria de receber o escritor Mia Couto, que é uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea, um nome enorme que nos vem visitar para essa aula inaugural. Eu sou o Alexandre Montauri, atual diretor desse departamento, e tenho a alegria de poder agradecer publicamente, Mia, pela sua presença aqui entre nós hoje. Isso nos deixa a todos muito felizes e orgulhosos pela sua presença. E, portanto, eu quero que todos se sintam muito à vontade, que se acomodem bem para que a gente possa ter um belo encontro. Eu vou passar a palavra para o nosso colega Padre André Araújo, que é vice-reitor-geral da universidade e professor do Departamento de Letras, para que faça a sua saudação inicial. André, tem a palavra. Obrigado pela presença e por tudo. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, eu peço desculpas se houver algum problema de conexão, porque eu estou tendo de rotear aqui a minha internet pelo celular, porque eu estou numa casa de retiros, finalizando um retiro de um tempo de formação, e com isso houve um problema de internet aqui. Então, até agora, Deus tem sido muito, muito bondoso, permitindo que a gente consiga se falar e a partir daqui. Então, agradeço primeiramente a todos que estão aqui participando conosco, nos acompanhando pelas redes, pelo YouTube também. Agradeço já ao Padre Anderson, que esteve conosco em alguns minutinhos, para agradecer formalmente em nome da universidade, em nome da reitoria, da vice-reitoria, também ao Alexandre, que pensou e sonhou, porque há alguns meses ele me perguntou se era possível, porque eu havia tido a oportunidade de, em 2019, ter recebido Mia Couto no Recife, na Universidade Católica de Pernambuco, quando lá ainda estava, num projeto que ele passou por lá para ir à Vitória de Santo Antão e descobrindo um pouco da cultura local. E eu fui privilegiado aí com alguns momentos com ele, podendo apresentar um pouco a cultura nordestina a partir daquele lugar, e foi uma alegria. Então eu disse para o Alexandre que podíamos sonhar juntos e, quem sabe, fazer o contato e ver se nós conseguiríamos. Então, com isso, também já agradeço aqui a secretária do MIA, que gentilmente nos respondeu a todas as mensagens, e também ao Max, que é um grande amigo, Max Santos, da Companhia das Letras, com quem nós mantínhamos um contato, e fiquei muito feliz porque ontem o Max, da Companhia das Letras, escreveu para mim pessoalmente, perguntando se nós podemos retomar os projetos que havia antes, porque eram projetos também de pesquisa e projetos da universidade, eu acredito que sim. Então, já coloco aqui publicamente que a Companhia das Letras, como nossa parceira, e agradecendo também essa ponte feita para que a gente pudesse ter o Mia Couto aqui, que tem as suas obras lançadas pela Companhia das Letras no Brasil. Então, já faço publicamente os agradecimentos todos e agradeço também a todos os outros professores, colegas, amigos, que certamente vão desfrutar desse momento conosco, porque aprendi muito com Mia, como aprendo sempre. É uma poética, como o Padre Anderson falou com a gente aqui há pouco, e é uma poética mesmo que faz com que a gente veja o mundo com os olhos dessa poesia que enche o nosso lugarzinho de sentido, como você mesmo diz em alguns comentários, e até no início de um livro, né? Cito você aqui, Mia, as histórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo. E é essa nossa alegria de saber que o nosso lugar de anunciação pode fazer um contato a partir de onde a gente estiver, com as condições que a gente tem, sabendo que todo dia é luta. E nós temos tempos melhores, como você partilhava conosco agora há pouco, mas que também nos coloca numa situação de construir lugares de anunciação a partir de dentro. Então, quando a gente está aí num lugar, talvez mais fácil, não sei, mas de construção dessa potência de fala, ela também amplia o nosso olhar e aumenta a nossa responsabilidade, a nossa aptidão para responder à altura os desafios que o mundo também nos coloca. Então, agradeço muito a sua amizade, o seu carinho, sempre respondendo às nossas mensagens, e desde então que a gente pôde franquear um ao outro aí os terrenos que nos interessam nessa vastidão de mundos
que a literatura provoca e nos incita. Com isso, passo a palavra, então, ao professor Júlio Diniz, também um grande amigo, decano do nosso Centro de Teologia e Ciências Humanas, e que vocês depois possam acompanhar aí com toda a interlocução feita pela professora Asa na sequência, a quem eu também já agradeço, inclusive pela participação em alguns momentos de discussão de pesquisas que a gente também tem em comum. Muito obrigado a todos. Obrigado, Padre André. Bom dia a todas, a todos. Para mim é uma alegria imensa reencontrar meu amigo Mia Couto, que infelizmente eu não vejo há algum tempo, né? E existe uma pandemia no meio, né? Foram 4 anos complicados aqui no Brasil, muito complicados aqui no Brasil, tá? Mas o carinho nosso persiste, né? Conheci a Mia há quase 30 anos atrás, num evento em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e o Mia falou para alguma coisa próximo de entre 2.500 a 3.000 pessoas, numa lona de circo, no inverno rigoroso do Rio Grande do Sul. Depois nos reencontramos algumas vezes, e obviamente que eu estou sempre reencontrando o Mia, não pessoalmente, né, mas através de seus textos, de seus escritos, né, das suas ideias, que são tão importantes, não só para o nosso mundo, o mundo da língua portuguesa, né, mas para todos os mundos. A verdade é essa. É uma alegria imensa estar presente aqui. Eu queria, cumprimentando o Padre André, né, nosso vice-reitor e colega do departamento, eu cumprimento todos que estão presentes, alunos, funcionários, né, professores, gestores de outras unidades, né, da PUC, e convidados externos. Eu estou vendo várias pessoas e várias instituições que são externas à PUC, e isso é uma alegria. A ideia das aulas inaugurais surgiu exatamente na época da pandemia. Era a maneira que nós tínhamos de dialogar com o interno e o externo à universidade. Tá? Nós estávamos todos ilhados nas suas casas, né? E todos nós sabemos, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz o Caetano Veloso. E a verdade é essa mesmo, né? Então, nós tivemos que inventar maneiras, né, de lidar com a pandemia e continuar o diálogo, né? E tivemos aulas brilhantes na universidade, né? Continuamos tendo essa uma semana né, de aulas inaugurais, tá? E que persiste, que vai continuar, né? Porque é uma ideia vitoriosa, exitosa, tá? E é a maneira que os departamentos têm, os centros têm, de se comunicar internamente, né, e externamente. Tá? Então, gostaria de terminar essa minha rápida participação, passando para a professora Asa e cumprimentando o professor Alexandre Montauri, tá? Que confirma sua atuação, né, brilhante, presente, né, e generosa à frente da direção do Departamento de Letras, tá? A professora Asa, uma enorme conquista que tivemos recentemente, né? E ao Padre André, que não só é um vice-reitor, como é um professor do nosso programa, nosso departamento, nosso programa de pós-graduação, como é um poeta. Tá? Desde Dom Pedro Casaldáliga, se eu me lembro, né? Os versos que eu leio agora são os versos dos poemas do Padre André. Tá? Mia, enorme prazer em revê-lo. Você era bem louro há 30 anos atrás e eu tinha cabelos. Né? Então, a vida, pelo menos, nos deixou algumas marcas e, com certeza absoluta, espero que sejam marcas, né, de amizade e sabedoria. Tá? Eu passo agora a palavra. Grande abraço. Bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Mia. Olá, obrigada, Padre André, pela articulação. Falo não somente enquanto coordenadora da graduação do Departamento de Letras, mas também como professora da área de literaturas africanas e afrodiaspóricas aqui na PUC. Dizer que é uma honra recebê-lo aqui no departamento. Isso marca a trajetória também do nosso departamento como um momento muito importante. Viva a tecnologia que permite que a gente esteja aqui em tempos e espaços, né, diferentes. E é sempre muito bom ter essa oportunidade de ouvir da fonte, né, porque Mia Couto
ele é um nome referencial não só nas literaturas africanas, mas também, principalmente, na literatura dita universal, né? As obras, elas são especiais, elas são únicas. E fica aí a sugestão para os alunos que não conhecem Mia Couto, que vão conhecer, que se permitam conhecer e entrar no imaginário que dialoga também com a nossa literatura brasileira, né? É um laço que a gente consegue identificar quando entra na literatura do Mia Couto. Antes de fazer a apresentação formal, eu só dar uns recados técnicos básicos desse mundo virtual do Zoom, que são, por favor, mantenha o microfone desligado, fechado. Vocês podem usar o chat para interagir o quanto quiser. E acredito que, ao final, eu poderei ler os comentários e também, havendo tempo, abriremos espaços para o debate, para a conversa. Então, tem aí umas ferramentas também da mãozinha levantada. Então, a gente consegue usar esses recursos para que a conversa aqui hoje ela possa fluir, certo? Fazendo a atração formal aqui, né, vou ler a mini bio. Então, Mia Couto nasceu em 1955, na cidade da Beira, província de Sofala. Viveu nessa cidade até os 17 anos, altura em que foi para Lourenço Marques estudar medicina. Interrompeu o curso para iniciar sua carreira jornalística, que se prolongou até 1985. Por sua iniciativa, regressou à universidade para estudar biologia, tendo terminado o curso em 89 e, até a presente data, trabalha como biólogo em Moçambique. Publicou mais de 30 livros que estão traduzidos e editados em mais de 30 países e idiomas diferentes. Os seus livros cobrem diversos gêneros, desde romance à poesia, contos, tem as crônicas, também livro infantil. Recebeu dezenas de prêmios na sua carreira, incluindo o Prêmio Nacional de Literatura e o Prêmio Camões, que é a nossa premiação maior em literatura lusófona. E no ano de 2016, foi finalista em um dos mais prestigiados galardões internacionais, o Ben Booker Prize. O seu romance Terra Sonâmbula, que é também o meu preferido, eu acho que é o preferido da maioria, o romance arrebatador. Quem não conhece, se dê a oportunidade de ler. Foi considerado por um júri internacional reunido no Zimbábue como um dos 10 melhores livros africanos do século XX. É membro da Academia Brasileira de Letras. Em 2020, com a trilogia Areias do Imperador, ganhou o prestigiado Prêmio de Literatura Jan Machowski, espero ter falado certo. E também, com a mesma trilogia, As Areias do Imperador, também recebeu na França o Prêmio Albert Bernard. É casado com a médica Patrícia Silva, tem 3 filhos, todos vivendo em Maputo. Então, assim, um resumão um pouco fofoqueiro da vida de Mia Couto. Mia, sinta-se à vontade, a palavra é sua, a gente vai interromper o mínimo possível para poder ouvir você. E o tema da palestra é Em Busca do Sentido Perdido. Olha que delícia. Mia, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Agradeço em primeiro lugar ao professor André, ao Alexandre, ao Júlio Diniz. O Júlio Diniz, eu vou contar uma pequena história, um episódio deste festival onde estivemos juntos, em Passo Fundo. E a professora Asa também, muito obrigado, é um prazer conhecê-la. E a todos e a todas, muito obrigado por partilharem este momento comigo. Eu vou falar só como se fosse uma pequena anedota. Em Passo Fundo, neste ano de 97, como disse o Júlio, ali haviam entre 2.500 a 3.000 pessoas, 90% das quais eram mulheres. E estava realmente muito frio. Vocês sabem o que é que faz um dos efeitos do frio, o que é? Então eu estava realmente, eu estava aflito para ir ao banheiro. E quando cheguei ao banheiro, as mulheres tinham ocupado todo o banheiro do lado feminino e todo o banheiro do lado masculino.
Então eu decidi, não é que decidi, a natureza decidiu por mim que eu tinha que urgentemente ir a esse banheiro que era o meu masculino, e aí quando entrei foi possível porque comecei a assinar autógrafos, fazer o que eu deveria fazer, o que eu ficou resolvido com uma espécie de congelamento total no meu organismo. Então foi um momento muito feliz estar ali em Passo Fundo, mas ao mesmo tempo eu passei aqui esse momento um pouco mais difícil. Como é que eu organizei esta fala convosco? Não é uma aula, eu não sei, provavelmente não sei dar aulas, embora eu tenha sido professor de ecologia durante uns anos, mas eu organizei isto de uma maneira que trouxesse para vocês aquilo que são não pretensões de sabedoria, mas experiências que eu vivi em Moçambique, que vivi durante principalmente o tempo em que eu comecei a ser pai. Eu fui pai bem cedo, e como é que isto foi despertando em mim algum questionamento e alguma maneira de eu me repensar no mundo. Então, na verdade, quando eu... mas eu devo dizer uma coisa antes disso. Eu devo dizer da minha alegria de estar aqui convosco, porque é um momento muito especial, porque é agora que começa este sentimento em mim de que é verdade que há um outro Brasil. Eu estou a regressar a um Brasil que regressa a si próprio depois destes 4 anos, e eu me sinto, de uma maneira até indevida, me sinto tão brasileiro que num certo momento até me excedi e falei da política brasileira como se eu fosse um brasileiro, intrometi-me e falei em nomes e falei e digamos, incitei as pessoas a que fizessem escolhas que não me competiam a mim falar, mas eu não me interessa, porque o que estava em jogo ali não era exatamente a minha condição de moçambicano, mas era a minha condição de ser humano e de defender a democracia em qualquer lado do mundo em que isso seja necessário fazer. Então é uma grande felicidade voltar ao Brasil, e eu vou viajar para o Brasil daqui a umas 2, 3 semanas. Eu vou ter esse grande prazer de me deixar abraçar por e eu também abraçar essa grande pátria minha, onde eu fui beber aquilo que foi realmente o meu chão literário, está sobretudo no Brasil. Portanto, há este dever que eu tenho de sempre me referir assim a este país, que é esse grande país que é o Brasil. Então vou voltar agora então a esta coisa de algumas 3, 4 reflexões que eu organizei. Não as vou ler, mas vou passar por elas. E regresso a um momento em que eu via, juntamente com os meus filhos, tenho 3 filhos, eles agora já são adultos, 2 deles já têm filhos. Eu já sou avô de três rapazes, perdão, 2 rapazes e uma menina. Bom, mas então eu lembro-me desse momento em que eu estava sentado a ver filmes com eles. E era alguma coisa sistemática, que era, sempre que aparecia um novo personagem, eles perguntavam: e este agora, é mau? Ou aquela senhora é boa? Queriam saber quem era bom e quem era mau. E essa grande dúvida depois se repetiu aos momentos. Isto é, eles queriam saber se simplesmente o importante não era o enredo, mais importante que a história era a qualidade moral dos personagens. E eu acho que todos nós tivemos essa vivência enquanto crianças. Nós vivemos na infância esse sentimento que era profundamente contraditório, quer dizer, nós sentíamos ao mesmo tempo que a nossa vida não tinha limite, mas por outro lado nós tínhamos a percepção da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Então isto quer dizer que começou cedo em nós a aprendizagem do medo, e esse medo foi pedindo uma coisa que não existia no início, que era esse sentimento de ter pele, esse sentimento de que se pede a existência de fronteiras, não é? E de algum modo a nossa infância termina quando nós começamos a ter medo de sermos crianças o tempo inteiro e de exercermos essa infância para além daquilo que é o nosso próprio corpo, não é? Então acho que por uma razão, e agora vou invocar sempre, eu sempre invoco a minha condição de biólogo, porque há um casamento que me parece, até agora, correr bem dentro de mim, que é entre a literatura e a biologia, me dão respostas
de maneira diferente para as grandes perguntas que são essas: quem eu sou, quem somos, o que é este lugar onde vivemos, não é? Mas aqui há uma espécie de imposição de uma sobrevivência, de uma regra de sobrevivência, que abrange todas as crianças, não é? E isso faz com que essa grande urgência surgisse, não é? De saber, uma criança tem que saber quem se aproxima, que intenção tem, se faz parte dos bons, se faz parte dos maus. É como se fosse o primeiro grande nosso sentimento fosse da ética, não da estética, não filosófica ou qualquer outra ordem, mas é uma ordem mais primária, mais telúrica, não é? E a criança tem que arrumar dentro de si, dentro do seu cérebro, essa espécie de turbilhão, desse turbilhão de estímulos, não é? Que a todo momento, que em todo momento ela é bombardeada, não é? E é uma coisa realmente fascinante perceber como é que num pequeno cérebro há esses trilhões de células com infinitas sinapses que depois se tornam vivas numa rede que não tem realmente limite, não é? E aqui é importante dizer isto por causa do seguinte: é que agora há uma grande tentação de substituir o pensamento daquilo que é orgânico, não é? Por aquilo que é mecânico, não é? E por isso se comparam computadores a cérebros, se olha a medicina como uma coisa mecânica, se pensa que a inteligência artificial é alguma coisa que nos vai derrotar, como se houvesse possibilidade alguma de comparar uma coisa com outra, não é? A verdade é que se existem esses trilhões de células dentro de um cérebro de uma pequena criança, isso é o número de estrelas que existem numa galáxia, mas ao contrário das galáxias, das estrelas da galáxia e das galáxias, estas nossas células são entidades vivas, elas estão vivas, elas estão construindo-se a si próprias em cada momento, apagando-se à medida que vão recebendo esses sinais que são sempre difusos, né, de outras estrelas, de outras células, de outras vidas que inventam com esse piscar de luzes permanente, inventam o próprio céu. E então eu começava a ser pai e eu acreditava nessa altura que as crianças só entendem coisas simples, não é? É um erro fundamental, não é? Que a complexidade das coisas estaria reservada para quando eles fossem mais adultos. E eu tinha essa arrogância paternalista, digamos, e por isso não percebia que as crianças entendem, estão disponíveis para novas lógicas, novos saberes, para novos espantos, muito mais do que nós que somos adultos, não é? Então, quando eu dava essa resposta aos meus filhos sobre quem era bom e quem era mau, eu fazia este terrível atropelo ao pensamento humano que é a amputação da complexidade, da diversidade da nossa própria espécie, não é? Então eu acabei por entregar, isto é uma coisa que falo com eles, não como uma confissão de culpa, mas para trocar a experiência, porque eles próprios, os meus filhos, já são pais e mães. Eu partilho com esta coisa de que, no fundo, eu lhes entreguei uma visão que era muito, realmente pobre, era muito redutora daquilo que são os outros, daquilo que são as vidas e os mundos dos outros, não é? E só mais tarde é que nós realmente conversamos sobre esta coisa de que esta viagem fundamental, esta que não tem nenhuma substituição, que é a descoberta de cada pessoa como um universo intrincado, mas único, não é? Como a descoberta da identidade nunca é feita pela aparência, não é? Porque era isso que eles procuravam. Quem chegava ao filme, quem entrava na tela, precisava ser catalogado, não é? Como se a definição de identidade fosse feita facilmente, pelo corpo, pela pele, pelo vestuário, não é? E, na verdade, fazendo bem ou mal, eu criei nesses momentos um laço de afeto, que foi profundo, penso eu, porque ainda todos os meus filhos se lembram bem desses momentos, não é? Mas que criou um outro equívoco na base que se baseia no seguinte, quer dizer, eu acabei sugerindo aos meus filhos uma mensagem que é muito fácil demais. Isto é, os pobres eram sempre justos, os ricos
eram sempre falsos, os povos indígenas eram sempre verdadeiros, os oprimidos tinham sempre razão, os africanos eram sempre puros, estavam sempre certos, não é? E, no fundo, isso foi uma espécie de substituição daquilo que é essa viagem em busca da individualidade de cada um por aquilo que era uma espécie de arrumação em gavetas com rótulos, não é? E não se media as pessoas por aquilo que elas pensavam ou que faziam, ou traziam como projeto de vida, mas por aquilo que elas pareciam ser, não é? E então acho que todo o resto do meu tempo de convívio com os meus filhos, estou a falar só dos meus filhos, mas é com todos os outros, é um estímulo para essa viagem, dessa descoberta, dessa revelação dos outros, da maneira como a gente está disponível para receber os outros, porque esses outros revelam a nossa própria identidade ou as nossas identidades, que são sempre plurais. Mas, na verdade, o que eu uso como desculpa é que a pergunta dos meus filhos era tão intensa, tinha tanta pressa, essa ideia essa urgência em querer saber se esse estranho é um motivo de medo, é um motivo de alegria, não é? Fazia com que eu tivesse que responder rapidamente, porque acho que há ali uma coisa instintiva que vem de há milénios, não é? De que quem se acredita frágil precisa saber se tem que fugir ou se pode ser abraçado pelo outro sem medo. Então, eu, no fundo, fazia com os meus filhos aquilo que os meus pais tinham feito comigo, menos, evidentemente, sem cinema, porque nós não vivíamos num lugar em que isso existisse na minha infância. Nós estávamos numa pequenina cidade africana quase colonial, que quase não tinha energia, por uma espécie de milagre, mas havia ali uma continuidade de uma voz que era muito antiga, não é? Que era uma espécie de um comando de um pregador que vinha divulgando uma certa moral, não é? Só que na minha casa havia uma coisa muito feliz, porque havia essa sensação de continuidade, mas também de uma ruptura. Quer dizer, o meu pai e a minha mãe saíram de Portugal por razões de ordem política, por digamos assim, uma dissidência com aquilo que era um regime colonial, o regime fascista, não é? E eles nos educaram de maneira clara, não é? Contra aquilo que era a crueldade de um regime racista, não é? Contra a arrogância desses poderosos que governavam, não é? Mas de uma maneira ao mesmo tempo contraditória, como foi contraditória a minha maneira como eu eduquei os meus filhos, porque eles a grande intenção deles era sugerir um mundo sem limites, sem fronteiras, não é? Mas sem saberem, eles acabaram por construir novos muros, novas fronteiras, e acabaram por nos sugerir que viver numa pequena bolha era uma forma de fugir do desconhecido, da ameaça, não é? Esse reviver de um medo de infância, daquilo que não parece seguro, é hoje uma coisa universal. Eu acho que não são só as crianças, mas os adultos que perante um mundo que perdeu o sentido de previsão, perdeu aquilo que era o sentido próprio daquilo que a gente investe como humanidade, não? Eu próprio também me vejo perguntando, da mesma maneira que me perguntava aos meus filhos, se esses que estão entrando neste grande filme são bons ou são maus, não? E a pergunta não é a melhor pergunta para ser feita, porque ela sugere sempre uma resposta que é sempre equivocada, não? Então há um regresso a uma necessidade fundamental de haver paredes, dessas paredes serem erguidas contra os outros, não é? Contra os que não pensam como nós, contra os que não sabemos escutar e achamos que nunca têm razão porque são diversos e propõem coisas diversas, não é? E eu volto sempre a esta reflexão da minha relação, que para mim é onde eu não posso falhar, é onde eu tenho mais motivos de ter tristeza ou orgulho, é como é que eu fui ou não um bom pai. Interessa mais isso do que ser um bom escritor ou qualquer outra coisa. E observei isso, que para mim é fascinante agora, porque estou a rever isso nos meus netos, que é
isto que é o tema desta nossa conversa, que é a necessidade de criar sentidos, que tem a ver com a literatura, que tem a ver com o discurso científico, com o discurso religioso, com qualquer outro discurso, não é? Que é este processo de ordenarmos o caos, não é? E de, ao mesmo tempo, domesticarmos o medo de não sabermos e de não prevermos. Não é? E via nesse crescimento dos meus filhos dois momentos muito claros. O primeiro momento em que eu lhes contava histórias, e aí já era mais no momento em que iam dormir, e o que eles me pediam não era imaginação, não era criatividade. Eles queriam que eu repetisse as histórias palavra por palavra, pausa por pausa. Se eu introduzisse uma pequena alteração nessa história, nesse conto, eles davam imediatamente conta e zangavam-se, diziam, não é assim, não estás a fazer bem. Então, era claro que eles precisavam dessa repetição, porque nessa altura o que eles precisavam era de reiterar aquilo que era um sentimento de certeza, né? De segurança, a criação desse chão estável, previsível, não é? E sólido. Não é? Só depois, todos eles, filhos e netos, não é? Com mais idade é que eles estavam propensos e desejosos do improviso, do susto, não é? Da imaginação criativa, não é? E é uma espécie de jogo contraditório, não é? Como se nós só pudéssemos ter asas quando já tivéssemos ganho raízes próprias. Não é? Mas havia ali um assunto, e que entrou em minha casa de uma maneira muito violenta, foi a primeira grande morte que eu tive na minha vida, a morte do meu pai, não é? E esse assunto não tinha resolução possível, nem com asa, nem com raiz, nem com chão, nem com céu, o assunto da morte, porque não, e aí era perceptível uma vez mais que não era exatamente a morte, não era exatamente o fim, era porque não era possível vivenciar isso, porque não era possível conceder sentido à morte. A morte é a ausência total de sentido, e essa não é a própria ausência, mas nem esse vazio que nos dói, é a incapacidade de nós percebermos e digamos, termos alguma maneira de conviver com essa ausência de sentido. Há um poeta, Jorge de Sena, que é o luso-brasileiro, vamos dizer assim, mas que não é nem reconhecido nem no Brasil, nem em Portugal. Ele teve uma vida muito dramática, no sentido de ter fugido para o Brasil quando se instalou a ditadura em Portugal. Depois, 6 anos depois, instalou-se a ditadura no Brasil e ele teve que fugir para os Estados Unidos da América. Portanto, acabou por não pertencer a lugar nenhum, quase. Ele escreveu um poema, que eu vou ler aqui em poucas linhas, que diz assim, este é só um excerto, o poema é longo. De morte natural, nunca ninguém morreu. Não foi para morrer que nós nascemos. Não foi para morrermos que falamos, que descobrimos a ternura e o fogo, e a pintura, a escrita, a doce música. Não foi para morrer que nós sonhamos ser imortais, ter alma para voltar a viver, ou que sonhamos deuses que por nós fossem mais imortais que o próprio sonho. A morte é natural na natureza, mas nós somos aquilo que nega a natureza. Somos esse negar da nossa própria espécie. Somos esse negar do que nos liga ainda ao sol, à terra, às águas. Não foi para morrer que nós nascemos. Vou mudar o tom desta coisa, porque está um pouco, talvez, literário demais. Para fechar, tenho 2 pequenas páginas para partilhar convosco, e que fala deste mesmo assunto, mas talvez por um outro viés. Eu, talvez há uns 10 anos atrás, não sei, 8 anos atrás, eu fui convidado para um congresso de neurocientistas em Porto Alegre. Eu devia fazer a abertura desse congresso e eu estava completamente aterrorizado, estava em pânico, porque esta disciplina da neurociência hoje é aquilo que já foi a física e a química no passado, é uma disciplina seríssima, solene. Os neurocientistas são chamados para explicar aquilo que é tido como uma espécie mais sagrado. O topo de gama da evolução é o ser humano, e no ser humano o que é o cérebro. O cérebro é a grande construção divina ou da natureza, como quisermos.
A conferência tinha centenas de pessoas de todo o mundo e todos eles levando-se muito a sério, e ainda bem que fazem, que se levam a sério. Mas o grave é quando o escritor se leva a sério, isso é que é grave. Não leva a sério aquilo que ele faz, mas se leva a sério a si próprio. Então eu estava realmente muito nervoso e lá fiz a minha fala e depois chegou o intervalo. Como vocês sabem agora, os intervalos também se levam muito a sério e chamam-se a si próprios é preciso chamar em inglês, coffee break, não é? Então lá estava nesse coffee break e de repente um conjunto de médicos brasileiros que se aproximou, vieram conversar comigo. E no primeiro momento aquilo era uma conversa de cientistas, não é? Eu como biólogo, eles como neurocientistas, etc. Até que de repente, por trás daquela gente de fato e gravata, surgiu uma espécie de uma faísca que era da alma brasileira, primeiro com uma pergunta ainda tímida, dizendo assim: e você, Miyakoto, qual é o seu signo? E eu respondi com medo, não é? Eu sou canceriano. E aí, de repente, explodiu e começaram a chover à minha volta várias interpretações de porque é que eu era assim como eu era, por causa de razões astrológicas, não é? Do zodíaco, e de repente tudo aquilo que eram neurocientistas se convertiu em astrólogos brasileiros, não é? Eu fiquei, voltei ao meu hotel, não é? Pensando em primeiro lugar, assim, mas como é que se compatibiliza isto? Estas representações do mundo, essa narrativa científica e um certo discurso divinatório, não é? E eu disse, mas felizmente não só é possível, mas é provável em países como Moçambique e como o Brasil. O que é que há em comum nesses dois países que são capazes de articular estas duas diferentes maneiras de ver o mundo e de dizer o mundo, não é? Aqui há nas duas uma espécie de uma percepção que existe um caos que é das coisas e dos seres, não é? E nós somos quem somos porque há causas que são passíveis de serem estudadas, mas porque há qualquer coisa sempre que faz com que o mundo não seja completamente legível por nós, portanto temos que endereçar essa leitura a um outro alguém. E eu tive essa confirmação quando eu comecei a minha profissão de jornalista. Eu comecei a trabalhar como jornalista, eu ainda tinha 19 anos. E entrei no jornal e o diretor disse-me: você não vai começar já a escrever artigos, nem reportagens, você vai resolver um problema que nós temos, porque isto estamos a falar no último ano do tempo colonial, 1974. E ele disse, bom, o barco que devia trazer a revista que tem o horóscopo, a revista perdeu-se dentro do barco. Então, naquela altura, como vocês podem imaginar, não havia outra maneira para se enviar este material. Então, foi-me dada a tarefa de eu inventar o horóscopo diário do jornal. E eu fiquei atrapalhadíssimo, como é que eu faço isso? E fui buscar aquilo que era o tom dos horóscopos diários e na verdade, o próprio diretor me disse, você vai receber cartas e eu quero saber se o número de cartas vai diminuir. Se o número de cartas de leitores diminuir, você é despedido do jornal. E eu, não sei, talvez para azar meu, o número não foi menor. Eram cartas dirigidas ao tal astrólogo de serviço, no caso era eu, um falso astrólogo, né? E aquilo começou-me a entusiasmar de alguma maneira, e um dia perguntei ao diretor, será que eu posso responder a estas cartas de leitores? E ele disse, não, quem fala com essa divindade, essa voz inspirada, não espera por resposta. Esta gente não está à espera de resposta, espera apenas o eco da sua própria voz. Se tens esse gosto de ser evidente, talvez um dia te transformes em escritor. Ele próprio era um poeta, este diretor, e passado um mês ele já tinha sido despedido do jornal e eu não fiquei muito tempo nesse jornal, também fui despedido, porque depois do horóscopo já nada me entusiasmava na vida, não? Então, mas o que é que se procura? E eu agora vou ligar isto com o assunto que eu propus tratar, que é o que é que está ali, o que é que as pessoas procuram nesse horóscopo? É um sentimento de ordem, de previsão, é uma espécie de confirmação que o tempo e o mundo podem se casar e podem ser felizes
para sempre, não é? Isso é o que se procura, não é? Uma confirmação de um sentido, de uma ordem, não é? No fundo, para terminar, eu acho que nós somos humanos não porque somos homo sapiens, ou porque sabemos, ou porque criamos ferramentas, ou porque temos linguagens, mas porque não podemos viver se não produzirmos e partilharmos sentidos. Essa é uma necessidade fundamental que nasceu enquanto nós éramos caçadores, ou provavelmente já estava lá instalada, mas eu acho que essa cultura, muito da nossa cultura, vem desses centenas de milhares de anos. Nós muitas vezes vamos buscar aquilo que é a nossa inspiração há 2.000, 3.000, 10.000, 12.000 anos atrás, mas nós temos, como espécie, temos centenas de milhares de anos, digamos assim, contando com aquilo que foram os nossos antepassados comuns dos Homo, deste género do Homo. E fomos moldados, fomos convertidos, digamos assim, nesses anos, milhares de anos, em que fomos caçadores. E a caça implicava sempre, não apenas um fazer, mas pedia um modo de ser, pedia uma ligação invisível com o mundo. O caçador tinha que sonhar, o caçador tinha que criar uma história para convocar, na noite anterior, convocar os animais que ia matar a seguir. O caçador voltava à sua aldeia e tinha que partilhar, tinha que ficcionar a aventura da caça, não é? E era tão importante caçar como contar histórias da caça. Acho que aí nascemos como entidade coletiva que tem que ficcionar e tem que adivinhar o que está a acontecer. Eu estou a terminar só dizendo que uma das experiências mais profundas que eu tive na minha vida foi o facto de ter que me juntar a caçadores que foram abater um casal de leões que é em Palma, no norte de Moçambique. Atacaram uma aldeia e mataram 26 pessoas, 25 mulheres e um homem. E no terceiro caso, portanto, eu trabalhava nessa altura como biólogo nesse lugar, e no terceiro caso de uma morte, né, nós percebemos que o caso era grave e contratamos 2 caçadores profissionais para matar os leões. E eu acompanhei-os. Eu não tenho gosto na caça, mas sei da importância que isso tem para nós todos. E quando seguia esses caçadores, eu percebi o que é que aproximava, o que é que havia ali de equivalente entre caçar e contar uma história, e narrar uma história, e ser escritor. E na verdade o que acontecia é que eles procuravam uma espécie de alguma coisa que estando ali não estava ali, não era transcendente, isto é, o pequeno sinal, a maneira como liam a terra, a areia, as pegadas, a pequena folha que é quebrada, não é? E tiravam daí um sentido, e tinham esse jogo de adivinhação para onde é que estava a ir um animal, portanto essa descoberta do que está para além do visível, e depois a maneira como eles se transformavam na própria presa, isto é, um dos caçadores dizia: eu já sou quase esse leão. Quando eu pensar com a cabeça do leão, quando eu sentir como se sente um leão, nessa altura sim, nessa altura eu posso caçar este leão. E isso é o que faz, no fundo, o escritor quando está a trabalhar o seu personagem, há ali uma espécie de transmutação, a gente só pode falar desse outro se formos esse outro. Portanto, eu tenho aqui mais 2 ou 3 apontamentos, mas isto é uma conversa e, portanto, não quero esgotar isso que está aí, que está aqui tudo. Eu acho que há ali da mesma maneira que contar uma história é muito mais do que um entretenimento, né, digamos assim, esta adivinhação, esta leitura do invisível que está presente na caça, e que fornece, mais uma vez, um sentido da nossa relação com isto que é a morte, não é? Com o facto de estarmos autorizados a matar alguém ou matar um outro, não é? É muito mais do que uma atividade, é uma espécie de um treino, de uma maneira, essa adivinhação que faz que faz o caçador, que é a mesma que faz o poeta ou que faz o escritor, ou que fazemos todos nós no nosso cotidiano. É uma maneira de fintar o destino, é uma maneira de percebermos que nós temos esse laço invisível, esse laço secreto, oculto,
com outras criaturas que estão dentro de nós próprios. Bom, eu acho que seria isto que eu poderia vos dizer como um pontapé de saída, só para nós podermos depois agora ter lugar. Asa, ajude-me, por favor, a que eu possa continuar. Ajudo, claro. Inclusive, quem se sentir à vontade, quiser alguma pergunta aqui no chat, para o Mia Couto, só colocar que a gente lê aqui para ele responde. Mia, muito obrigada pelas suas palavras. Fiquei pensando em tanta coisa. Fiquei pensando sobre a confluência mesmo das relações num ambiente não ocidental, né? Essa questão que você trouxe do visível e do invisível. De alguma forma, a escrita ela também está para essa teia ecossistêmica, né? do mundo que se vê, mas também do mundo que se sente. E eu acho que os seus livros ele apreende muito bem, né? A sua obra como um todo ela apreende muito bem essas confluências, essas vozes que talvez a partir de um olhar cartesiano, ocidental, um olhar mais duro, talvez não conseguisse ter a sensibilidade necessária para alcançar essa escuta, né? E aí ouvindo você sobre essa busca pelo sentido. E eu acho que todos nós, de alguma forma, buscamos um sentido que faça sentido realmente para essa existência. Até porque, senão, morrer fica muito forte, fica muito pesaroso para a gente. Né? Existir para morrer, para quê? Né? Então, ouvindo a sua fala, me trouxe essas reverberações. Mas eu também fiquei pensando no campo mesmo do ecossistema, da natureza, né? A própria conversa sobre diversidade, ela precisa ter, em primeiro lugar, a noção de olhar a natureza, né? Porque não há nada mais diverso do que a natureza, né? Ela é a experiência viva da diversidade, da qual a gente pode se inspirar. E eu tenho a impressão que sua obra é muito diversa, não só em relação aos gêneros, os formatos, mas existe aí uma diversidade poética, a escolha, né? Nos seus livros, os nomes não são à toa, nada à toa na sua obra. Né? E essa sua fala reverberou muito isso aqui em mim. Aqui já tem gente falando aqui no chat. Espera aí que eu vou... O Júlio pôs o poema quase inteiro. Não, é o Júlio, que deixou aqui o poema para a gente. O Jorge Sena, que é um poema lindíssimo, sim. Sim, então... do Jorge Sena. Coloquei ele na íntegra, tá? Eu coloquei na íntegra, desculpe, que é longo, Nada. Mas é tão bonito e citado pelo Mia, é tão potente Ficou que eu ainda coloquei mais... ele todo na minha. Tá? Desculpe pela extensão, mas eu acho que vale a pena. Tem que estar todo. Muito bem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha. Eu acho que dá para uma ou duas perguntas ainda. Há esse tempo, né, para a conversa, mas eu quero já inaugurar assim, com essas perguntas bem acadêmicas. Né? Qual é o sentido da literatura nessa contemporaneidade? Né? Que a literatura, ela, de alguma forma, nos dá sentido. Nos ajuda a olhar o mundo com olhos mais agudos, né? Com olhos mais sensíveis. Né? E acredito que a literatura é uma grande mãe. Né? E eu falo isso enquanto alguém que realmente se aboleta sob as suas asas e durante muito tempo me senti salva pelo texto literário, principalmente nos momentos mais difíceis e complexos da minha vida, a literatura me acolheu. Assim. E eu acho que nesse momento de ultra-tecnologia, fronteiras mais do que fluidas, né? Os limites do real e do virtual muito tênues, né? E a gente acaba até mesmo esquecendo da nossa própria humanidade, né? do que nos faz efetivamente humano. E a literatura ela vem como esse fôlego para que a gente se lembre quem nós somos, por que estamos e para onde vamos. Mas, ao mesmo tempo, há uma inquietação, e vejo muito essa inquietação em sala de aula, por parte dos alunos, sobre que rumos as literaturas terão num mundo em que cada vez mais a pressa dita a regra. Né? A literatura ela exige tempo,
ela exige paciência, ela exige ruminação. Então, eu vou inaugurar uma pergunta bem simbólica, assim, bem de professorinha mesmo, mas muitos dos meus alunos estão aqui assistindo ali lá no subsolo da igreja, e tenho certeza que eles gostariam de saber, em primeira mão, assim, como é que o senhor vê o caminho dessa literatura no século XXI, né? Quais possibilidades que a gente pode ter, que ela apresenta para a gente nesse século? Eu não sei se eu sei responder essa pergunta, mas eu posso dizer Pergunta de alguma coisa milhões. sobre como é que eu vejo isto a partir de Moçambique, né? Eu acho que nós temos que, talvez, despir a literatura dessa solenidade, digamos assim, desse lado convencional, né? Por exemplo, o livro, como é que nós não podemos ficar, em Moçambique pelo menos, eu acho que o Brasil, muito do Brasil também vive essa situação concreta, é que o livro, tal como eu e a Asa conhecemos e lidamos e aprendemos a existir com ele, não é? Ele não pode ser tão universal como a gente pensa. Então, o que é que nós estamos a fazer, por exemplo, em Moçambique? Estamos entre não ter nada, nunca ter um livro na sua mão, e ter alguma coisa. Antes vale escolher uma pequena coisa. Então, nós estamos separando os pequenos capítulos, como existia no princípio, em que os livros eram publicados em jornais, em papel de jornal, e depois as pessoas colecionavam. Estamos dividindo em fascículos pequenos, e esses fascículos têm uma certa autonomia, são vendidos a preços muito, muito baratos. Essa é uma experiência que estamos a fazer na fundação que eu e o meu irmão criamos. E as pessoas dizem, mas isto não é um livro, porque ele é grafado só, para ser muito mais barato. Mas aí chega qualquer coisa e há gente que começa a ler, a ter o seu primeiro livro, ou quase livro, não é? Para poder ter uma relação com a escrita, não é? Porque em Moçambique a oralidade ainda é absolutamente dominante. Isso põe outro assunto, que é, eu cheguei ao livro, eu sou filho de poeta, as paredes da minha casa estavam cobertas de livros, eu era privilegiadíssimo nesse aspecto. Mas eu não cheguei ao livro por via do livro, por via do papel escrito. Eu cheguei através das vozes. Meu pai lia-nos esses livros. Meu pai comprava, até tinha uns vinis que vinham do Brasil, os Jograis de São Paulo, e comecei a escutar poesia dita pelos próprios poetas. Então, eu acho que é preciso talvez fazer com que o livro seja, digamos assim, se retire esta solenidade ao livro e ele possa chegar, ser convertido em vozes, ser devolvido à palavra de onde ele nasceu, à palavra dita de onde ele nasceu, e não se olhe para géneros como, por exemplo, sei lá, o trabalho que fazem os rappers, por exemplo. Tem que ser entendido como um trabalho poético. E ele casa com a música, ele vai resgatando essa origem de uma arte que era muito mais, assim, holística, digamos, do que aquilo que a gente pensa. Então a gente tem que perceber que o tempo é novo, vivemos um mundo cheio de coisas fragmentadas, rápidas. Em vez de lamentarmos e chorarmos, vamos tirar proveito disso. Nós fizemos um curso de poesia, eu não sei se vocês estão a ver isto, que está aqui, vocês chamam celular, é um telemóvel, não sei? Celular. Phone. Nós usamos isto para fazer concursos de poesia. Celular, não é assim que vocês chamam no Brasil, é celular. Estão a ouvir bem? Sim, estamos. Sim. E então nós fizemos concursos de poesia em que os meninos e as meninas liam poemas para o celular, para um pequeno telefone, e isso teve uma difusão enorme. Então acho que a gente tem que ser mais inventivos do que propriamente lamentosos. Eu concordo totalmente com você. Até porque a lamentação não nos levará a lugar nenhum, né? E acho que é uma questão também de adaptação aos nossos tempos, né? Entender que as gerações contemporâneas já não terão tanto o livro físico, né? Mas terão o livro de outras maneiras, como essa sua iniciativa. Obrigado. É preciso avisar alguém, tem um microfone aberto, ver aqui no chat e realmente estou a ouvir alguém. Por favor. Eu também queria aproveitar, eu vi aqui que a Amanda, eu acho que ela quer perguntar, peraí. A Amanda fez aqui uma pergunta, mas ela mandou só para mim.
Asa, queria perguntar para ele se ele considera que buscava algum sentido quando começou a escrever de forma mais intencional as suas primeiras obras. Poesia. E eu comecei na poesia porque eu buscava uma espécie de uma terapêutica. Isto é, eu tinha 14 anos, era filho de um poeta, mas eu via-me a mim próprio como alguém que precisava de uma cura, não é? De um remédio qualquer, porque eu, ao contrário que se dizia que era grande saúde, era ser uma só pessoa, era não ter esta dispersão de personalidade. Eu salvei-me porque li um poeta chamado Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa era essa multidão de gente, não é, que se harmonizava numa só voz. Aliás, ele fez isso com várias outras vozes, não é? Ele se distribui em vozes diferentes. E eu pensei, afinal, eu posso também ser assim. Afinal, eu posso dar vazão a esta pluralidade de gente que me habita. E foi esse o sentido que eu busquei, foi poder ser um só, mas sendo muitos, e não vendo nisso senão uma grande felicidade. Muito bom. Irene, pode falar. Tentar. Então, Mia, uma grande emoção ter você aqui com a gente. Eu sou professora aqui da casa, do Departamento de Serviço Social, e dirijo um Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre Infância. Então, foi muito, muito bom te ouvir desde o início falando sobre a infância, as memórias, e tem tudo a ver com a contação de histórias, com a literatura. Minha pergunta é o seguinte: os seus livros nos trouxeram Moçambique. Eu acho que muita gente no Brasil começou a se interessar pelo país através dos seus escritos, e teve, sim, lendo, tem um grande impacto, assim, de grande interesse. E eu queria saber de você, como foi que você se aproximou do Brasil? Como é que você vê essa sua ligação com o Brasil? E, de nossa parte também, a gente refletir como o que você traz ressoa tão fortemente, apesar das diferenças culturais, das diferenças de opressões, de colonização dos nossos países. Tem muitos pontos em comum, mas há muitas diversidades também entre nós. Como você chegou tão perto da gente? Obrigado, Inês, por essa pergunta. Bom, um certo Brasil já existia em mim antes de eu ter consciência de mim próprio, quase, né? Porque o meu pai era muito marcado pela poesia brasileira. Manuel Bandeira era era a bandeira dele, digamos assim. Mas não só o Drummond, o João Neto, como se chama, Cabral e Neto. João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, meu Deus, como é que me foge? Esse é o meu grande mestre da poesia. Bom, e Jorge Amado também. Então, Jorge Amado é uma coisa que eu acho que os brasileiros não têm ideia. Eles não têm ideia como é que o Jorge Amado foi realmente um grande fundador de muita da literatura de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e São Tomé. Toda aquela geração dos anos 60, finais de 50, encontrou no Jorge Amado uma espécie de fator de libertação, né, de inspiração total, porque o Jorge Amado trazia de alguma maneira um certo Brasil, claro, e não interessava se esse Brasil era o dele, se era o mais ou menos verdadeiro, mas era o que ele podia falar, era a sua própria verdade do Brasil, e ali estavam personagens que eram os da nossa rua, que tinham os nossos sotaques, que falavam das nossas comidas, dos cheiros, daquilo que eram as vivências, uma certa noção do corpo que o Brasil tem. O Brasil não tem África só como uma coisa epidérmica, ou com uma coisa em alguns aspectos da religião que são mais visíveis e da cultura. Há uma ideia de corpo, há uma ideia de tempo, há uma ideia de separação entre essa fronteira entre o privado e o público, que é muito africana. E ela transforma todos os brasileiros. Que eles possam saber ou não, esse é outro assunto, que eles possam aceitar isso sim ou não,
mas é uma outra coisa. Não? Então, a relação com os mortos é já um bocadinho diferente, porque por causa da grande contaminação que o Brasil tem, contaminação não é uma palavra pejorativa aqui, mas por essa forma como se sincretizou o catolicismo e o cristianismo em Brasil, que não é tão profunda como em Moçambique. Isto é, a visão dos mortos em Moçambique é muito mais radical. Os mortos não morrem em Moçambique, eles estão aqui presentes, não há ausência, não é? Eles existem sempre. Moçambique tem alguma coisa que eu reencontro lá, mas como se fosse... e curiosamente há coisas mais africanas no Brasil, como sempre é assim, quando são esses movimentos de diáspora, né? Às vezes num lugar onde esse ritual, essa cerimônia, esse sentimento chega, fica como se fosse congelado, né? Como se o tempo ficasse resguardado do tempo. E no lugar onde ele se origina, foi neste caso a África, ele se foi perdendo, modernizando mais. Há diferenças muito curiosas. Enfim, portanto, eu acho que há aqui um movimento de revelação, mais propriamente, em que nós percebemos quanto de África temos porque nos olhamos no Brasil, e o Brasil devia olhar também, já olha, agora muito mais do que fazia, devia olhar mais para a África para se reconhecer a si próprio. Mesmo, por exemplo, eu acho que é importante os brasileiros que lutam contra essa herança colonial, contra o racismo estrutural no Brasil, estudarem as experiências de Angola e de Moçambique. E não estudarem tanto, se calhar não estudarem tanto, não é não estudarem, estudem todas, mas o modelo norte-americano é outra coisa. Não importem dali, tá? Eu acho que é mais seguro importar daquilo que vem da nossa própria experiência, que temos uma história comum, com o mesmo colonizador, com o mesmo tipo de opressão e o mesmo tipo de religião. Portanto, eu acho que isso seria uma sugestão que eu daria para inspiração da luta contra o racismo no Brasil. No meu pós-doutorado, eu criei a palavra bantitude, que diz respeito a essa herança genuinamente banto, africana, que se enraizou aqui para a gente, mas que, sobretudo, foi responsável pela nossa resistência, permanência e a nossa comunidade. Então, ouvindo você, eu fico pensando sobre esses valores civilizatórios, filosóficos, que atravessam no Tumbeiro e que, no final das contas, serviu de esteio para que essa população afrodiaspórica, não só aqui no Brasil, mas na América de maneira geral, para que essa população continuasse tendo fé na vida, né? E aí, ouvindo você falando sobre a questão da criança, me lembra muito da filosofia Bakongo, que diz justamente que todo ser humano é um sol vivo, né? E eles não falam todo ser humano menos as crianças, todo ser humano menos fulano de tal, é todo ser humano, todo mundo é um sol vivo, e que esse brilho solar ele é efetivamente inegociável, né? E eu acho que essa crença, né, esse conjunto de crença na nossa solaridade, na inegociabilidade da nossa humanidade, que é algo humanista no seu sentido mais genuíno, foi uma das ferramentas principais que permitiu a existência e a resistência das diásporas, né? E aí, entendendo isso, eu resolvi dar o nome de Bantu, porque eu entendo que é uma herança genuinamente banto para a gente aqui do Brasil, por causa do contínuo banto que forma majoritariamente a nossa nação, mas que, no final das contas, são os instrumentos possíveis para aqueles que desembarcaram portando o corpo, a palavra e o conjunto filosófico-cultural africano. Então, acho que quando você localiza e identifica essas heranças para além da espiritualidade, né, que é o mais latente, para além da culinária, mas dentro dos processos genuínos de aquilombamento, nos quintais familiares, nas teias de solidariedade sociais que se dão nas comunidades, diversas possibilidades, né, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos favelados. Então, a gente consegue ver aí essa efetiva bantitude, né? E também tem o impacto corporal também, né? A ginga, que vem da capoeira, né? Gingar é um verbo, gingar é uma ação, né? Ela também expressa essa herança filosófica, esses valores civilizatórios, a gente pode até dizer assim, que a África ela lega
para a diáspora, né? A gente pode até conversar sobre as condições que isso se dá, né? Esse legado chega até nós, mas que essa fé na vida, essa crença de que viver vale a pena, é algo que eu entendo ser uma herança vinda de África e que permitiu a gente continuar aqui. E aí isso me leva a uma pergunta, que é esse papel das crianças, né? Porque a gente tem, por exemplo, até essa espiritualidade de matriz africana no Brasil, a criança ela é integral, ela é plena na sua completude, tanto que tem criança que recebe orixá e é iniciada, né, como um adulto, né, com as mesmas responsabilidades de um adulto, porque isso está no seu caminho. Então, ouvindo você falar e também falando dos seus filhos e tudo mais, eu acho que a África nos permite dar mais humanidade às nossas crianças. E, de alguma forma, isso é muito visível nos seus livros infantis e também nos seus personagens crianças, né? Eu sempre me lembro do conto, que é um conto muito duro seu, que é O Dia que Explodiu uma Bata-Bata, né? Que é um conto trágico, né? Mas, ao mesmo tempo, tão bonito. O fim do conto, né? Para quem não leu, a criança, né? Enfim, explode numa mina. Então, tem ali toda uma relação com o de guerra, com a desumanização da guerra, mas, ao mesmo tempo, há uma integralidade tão incomum no modelo ocidental daquela criança, que eu acho que tem a ver justamente com esse entendimento africano da integralidade de que todos nós somos sós vivos, né? Então, todos nós somos sós vivos, a criança também, e talvez principalmente ela, que acabou de amanhecer para a existência. Então, eu queria ouvir um pouco mais, se possível, como é que as crianças se apresentam, não só na sua obra, mas como é escrever para as crianças, compreendendo que as crianças elas são entendidas, elas são sábias, elas são plenas e elas são completas. Se possível, nos responder sobre isso. Ok. Bom, eu queria dizer, é mais uma pergunta difícil. Vim de professora hoje. Eu gosto dessa invenção da palavra bantitude, mas eu sempre tenho alguma cautela quando eu próprio penso nisso, porque, como você sabe, o que é esta categoria dos bantus, não é? Os bantus são quem? Porque depois a tentação é pensar que a África é uma mesma coisa, toda ela, não é? E os bantus são os africanos, e você sabe, Asa, que não é isso, quer dizer, os africanos são muito diversos. Os próprios bantus são diversos, né? Os bantus são muito diversos, e de facto quem inventou esta categoria dos bantus, curiosamente, foi um europeu. E foi um europeu racista, vamos dizer assim. Era um homem que não era muito simpático mesmo aos olhos desse tempo do século XIX. Então ele unificou um conjunto grande, muito amplo de povos que tinham diferentes religiões, diferentes culturas e diferentes línguas, mas que essas línguas teriam uma raiz comum, porque a palavra banto quer dizer pessoas, no plural, banto. E em todas as línguas de Moçambique, só em Moçambique há quase 30 línguas, elas têm essa palavra para dizer pessoas, é sempre a mesma. Banto, ou vanto, ou vunto, é sempre a mesma. Portanto, isso é só para dizer que aquilo que se pode pensar de que é uma criança nas várias culturas de Moçambique. Eu só falo de Moçambique porque é a única coisa que eu sei, tem alguma competência. Conheço muitos países africanos, mas não tenho competência para falar deles. Mas mesmo dentro de Moçambique, se você vai para a região sul, o norte, o centro, a ideia de criança é uma ideia diversa, bastante diversa. Quase sempre a criança é já um ser completo, sim, mas ele não está autorizado, essa criatura não está autorizada a exercer a sua, digamos, cidadania, vamos chamar assim, enquanto não sofrer iniciações. Inclusive, o seu nome pode mudar ao longo do tempo. Não é? Ela renasce numa primeira iniciação, renasce numa segunda iniciação, e digamos que uma das coisas que a torna capaz de ser adulto, de ser do mundo, é a relação com os mortos. É muito curioso. Isto é, uma criança antes de ser iniciada, não pode ter nenhuma,
não tem relação, não pode ver os mortos, não pode ver o lugar onde estão os mortos sepultados sequer. Não se diz sepultados, diz semeados. Isso é uma coisa muito bonita. Eu acho que aqui, eu agora vou chegar ao ponto que me parece que é interessante, é que os próprios africanos, e eu me incluo nisso, não é? Ficaram um pouco, olham para si mesmos por via dos olhos da Europa. A Europa nos deu ferramentas e nós próprios agora queremos revirar a ponta dessa ferramenta para tornar nossa, mas eu acho que tem que ser mais radical que isso. Nós temos que ter as nossas inventadas pelos africanos, instrumentos de nos construirmos. E uma das coisas que eu acho que passou ao lado é, por exemplo, a maneira como os africanos, em geral, também não quero generalizar, eles olham o mundo de uma maneira fundamentalmente diversa na relação entre vivos e mortos. O que é vivo e o que não é vivo? Porque é que uma montanha está viva? Mas isso existe também desse lado, não é uma coisa exclusiva dos africanos. Os povos indígenas do Brasil também têm isso. Essa ideia que o rio está vivo, que a montanha está viva, que a pedra pode conversar comigo. Não é? Como é que, por exemplo, para muitos dos povos moçambicanos, os deuses não são exclusivamente dos humanos. Há deuses dos animais. Eu posso rezar a um deus de um animal. Esse tipo de coisa profundamente ecumênica, ela mexe muito com o mundo. Não temos palavra para dizer natureza em nenhuma língua de Moçambique. Não há palavra para dizer natureza. E isso mostra que há uma epistemologia diferente de pensar o que é natural. E nós não fazemos parte disso, não. Somos tão indistintos que nem sequer podemos nomear essa outra coisa. Não é? Então, é muito mais profundo do que nos querem sugerir os europeus. Há realmente uma filosofia africana que tem que ser rebuscada, não em confronto com aquilo que afirmou o europeu, mas por afirmação nossa própria, sentarmos a pensar que estamos agora ainda em guerra com ele. Nossa guerra é outra, é só para nos afirmarmos a nós próprios com o respeito que temos que ter, não é? Que os outros têm que ter, que é conquistado por nós. Não é só por uma coisa de queremos lá um lugar, não. Nós queremos o nosso próprio mundo, não é? Que é o mundo de todos, não é? No fundo. Pronto, eu estou-me a alongar, se calhar já estou passando o tempo que devia ter. Não, está muito bonito. Não sei se alguém quer alguma pergunta final, senão eu faço a pergunta de encerramento, que eu estou cheia de perguntas. Okay. Né? Bom, então... Acho que o André vai falar. Pode falar. Vai lá para o André, por favor. Primeiro, Mia, agradecer muito tudo que você disse e lembrar de algumas coisas que foram boas na nossa convivência no período que a gente passou, pelo menos uns 3 dias ali no Recife. Né? A minha pergunta é muito simples, mas eu vou fazer um preâmbulo primeiro. Minha pergunta ela é: o menino é irmão? Por quê? Porque eu percebi você assim lá no Recife. Acho que, Padre André, desculpa, pode repetir que na hora que o senhor falou menino, cortou. Meu sinal aqui está horrível porque eu estou fazendo roteamento pelo celular. Mas vamos lá. Primeiro, a minha pergunta é: o menino é irmão do homem? E aí eu vou fazer um preâmbulo para poder dizer por que eu percebo isso a partir do convívio que a gente teve um pouco, né? Por exemplo, eu vi você muito interessado nas sementes, nas coisas diferentes, e a gente passou e parou no sinal de trânsito e comprou pitomba. E eu me lembro que a gente provou da pitomba e você associava a alguma fruta ou algum sabor diferente que você conhecia. Me lembro também que a gente comprou vários sucos diferentes de frutas nordestinas e que eram muito diferentes, porque você queria também fazer o que a gente chama, na nossa identidade e missão como jesuítas, de aplicação dos sentidos, né? E eu me lembro que foi muito bacana, jamais imaginava que a gente ia poder passar os copos entre nós assim. Nós éramos 4 ali no restaurante, para poder provar os sucos das frutas que não eram exóticas, porque para o povo dali nada disso é exótico. É exótico, talvez, quem vem de fora e chama aquilo de exótico, né? Eu me lembro que a gente chegou até a comentar sobre isso a partir da visita de um amigo que tinha dito: nossa, quantas frutas exóticas vocês têm aqui. E alguém respondeu para ele: o exótico aqui é você, porque isso para nós são coisas muito comuns e corriqueiras no nosso lugar. Mas, continuando aqui, primeiro eu gostei muito quando você disse a aprendizagem do medo. E eu estou terminando aqui nesse momento um retiro, aprendendo muito sobre como desapegar das angústias.
sabendo que angústia muitas vezes é estreitamento, né? Angosto, angusto, enfim, são palavras que vão retomando para nós aí um estreitamento. Depois a sua fala me recupera sempre muito do elemento poético. E me fez lembrar, inclusive, da Emília, personagem lá do Monteiro Lobato, conversando com o Visconde, falando sobre a morte. E a morte, senhor Sabugo, é, na verdade, um acende e apaga infinito. Depois lembro muito também da descoberta do mundo, a relação com as crianças, a questão aí bem clariciana. E você disse algo que, para nós, também nos interessa muito, inclusive até falo aqui como vice-reitor. Onde é que nós não podemos falhar? Porque nós temos muitos projetos de vida nas nossas mãos. Muitas pessoas que chegam para nós, que estão na universidade, que estão nos acompanhando, e que nós sabemos que precisam de um acompanhamento e de alguém que ajude a começar esses processos novos e que seja capaz de sonhar com essas pessoas. E, por fim, algo que me ficou muito bonito, né? A repetição que gera segurança e que gera abraço. Só depois é que nós temos capacidade de improvisar. E aí lembrei do Manuel de Barros, né? Repetir, repetir, até ficar diferente. Né? A poesia vai ensinando isso para nós. Enfim, depois desse preâmbulo, volto à pergunta inicial. O menino é irmão do homem? Ok. Bom, como é que eu vou fugir essa pergunta? Eu acho que aqui, numa aldeia, quando nasce uma menina, a casa dança. Quando nasce um rapaz, a casa canta. E quem está de fora já sabe quem é que nasceu. Se foi uma menina, foi um menino, foi uma menina. Né? Então, eu estou a dizer isto porque não se pode romantizar. Às vezes há uma romantização do que é que os africanos fazem. E essa procura de uma pureza que quase africanos não que ajuda os próprios africanos. E é preciso dizer uma coisa, é que ser menina num ambiente rural moçambicano é quase uma espécie de, como é que eu direi, quase um pecado, original, digamos assim, porque uma menina não tem nem sequer 1/3 das possibilidades que um rapaz tem de ir à escola, de sair da aldeia, ainda mais prosaico e mais cruel, de não ser violada, etc., por alguém da própria família. Então, não idealizemos uma coisa que não existe. Não, às vezes, ser criança é ser duro, porque implica, e eu acho que isso provavelmente não é diferente em qualquer outro país onde persiste miséria, bolsas grandes de miséria, não é? Significa que essa infância está amputada, porque ela tem que começar a ser, essa criança tem que começar a ser adulto antes mesmo de poder ter essa felicidade enorme, infinita, não é? De ter tido uma infância na vida. Então, e ser o menino irmão do homem, sim, mas não dessa maneira tão abstrata e tão universal como a gente pensa. Depende de cada lugar, de cada tempo, não é? A maior parte das crianças não são tratadas com o respeito que elas deveriam ter em África ou no Brasil também, não é diferente. E aí a grande poesia não é tentar esconder isso ou embelezar isto de alguma maneira, é preciso que isto seja dito assim mesmo. Então, não sei se eu respondi, Padre André. Sim. Respondeu e deixou a gente ainda com a cuca fresca, né? Borbulhando aqui nossa cabeça. Eu queria fazer a última pergunta também, para não prender também o minha couto. E diz respeito a essa confluência entre a literatura e o audiovisual. Né? Algumas das suas obras foram para o audiovisual. Eu sei também a sua entrada no teatro, aqui, principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
está vindo uma forte afirmação, principalmente do teatro negro, algo muito inédito para a gente aqui, com formação de plateia, com busca e estar em outros espaços que até então não era possibilitado a essas pessoas. A mesma coisa vem acontecendo com o audiovisual, com maior presença negra, com maior presença, na verdade, diversa, porque não só em relação às pessoas negras, mas os PCDs, pessoas indígenas, né? Esse campo ele está começando, de alguma forma, e por diversos motivos, a se abrirem. E eu vejo que está havendo uma grande corrida do audiovisual em geral e das artes da cena pelas histórias não hegemônicas, não ocidentais, né? Então, há pouco tempo, estive numa conversa sobre os livros do Chinua Achebe, a possibilidade deles virem para o teatro, né? E eu acho isso, tomara que aconteça, porque vai ser um grande ganho ter O Mundo se Despedaça, por exemplo, no teatro. E eu sei que você tem essa entrada com essas outras vertentes da arte, né? E eu queria ouvir um pouco, porque o Departamento de Letras são 5 graduações em letras, mas nós temos a nossa graduação em artes cênicas também. Então, essa é uma pergunta que vem dos artes cênicas, né? Como é que você vê essa confluência da arte em que a literatura vá para o teatro, vá para o cinema, vá para o audiovisual? Por favor. Bom, Asa, você falou num nome que eu acho que tem que ser sempre referido. O Chinua Achebe devia ter ganho o Prémio Nobel se houvesse realmente um pouco mais de atenção, mais justiça, e ele morreu sem ter ganho esse prémio. Não é que seja uma coisa, digamos, ele não precisava do Prémio Nobel no sentido de ser o grande escritor que ele já é. Então, se há esse exercício de transformar o texto do Chinua Achebe em teatro, é uma grande felicidade. Agora, no meu caso particular, eu acho que eu aprendi muito com o teatro, muito. Eu de repente, um grupo de teatro muito curioso, que eram gente que sobreviveu dentro de um teatro velho, colonial, veio a independência, havia grandes urgências, nós estávamos saindo de uma guerra, um país independente, um país novo, e pensava-se, o teatro, o que é que faz aqui? E esse grupo que sobreviveu dentro de uma antiga casa de teatro, estava o eletricista, estava o padeiro que funcionava. E eles começaram a fazer pão, um grupo de jovens começou a fazer pão de tarde e à noite fazia teatro. E eles conseguiram manter aquela casa. É uma história épica, muito bonita. E foram bater à porta, disseram, agora não há dramaturgia moçambicana, não há texto moçambicano, você converte os seus contos em texto dramático. E eu disse, mas não sei fazer isso. Eu disse, sabe, vamos fazer juntos. Então, eu trabalhava com eles e quase que escrevia com eles ao meu lado, e depois eles proibiam-me de aparecer, diziam, agora você desapareça, e só aparecia no fim, quando eles já tinham tomado posse. Bom, foi um método próprio que ninguém nos ensinou, e eles foram os pioneiros construtores, muito mais eles. Eu fui só, digamos, um elemento externo quase, e eles trouxeram não só a língua portuguesa nossa para dentro do palco, mas as línguas moçambicanas de raiz banto também estão dentro do palco hoje. E isso foi para nós uma enorme conquista. Nasceu aí o teatro moçambicano. E eu escrevia aqueles textos, depois ia-me sentar lá na sala, porque eram peças dirigidas, aquilo é o período da Revolução, estava no poder da Revolução, então eram para fábricas, para cooperativas, para associações cívicas, cada uma das associações tinha um público próprio, mas era um público completamente ingênuo, não sabia o que era teatro, nunca tinha estado no teatro. Então, aquilo era uma coisa muito, muito curiosa, porque as pessoas não sabiam o limite entre o palco e a plateia, e subiam para o palco e interrompiam, e de repente a peça não chegava ao fim, às vezes porque eles tomavam redes e não queriam lá saber se havia um texto encenado ou não. Portanto, foi um momento muito importante para mim, para perceber como é que exatamente esse exercício da palavra escrita, que viaja de regresso à sua fonte original, que são as pessoas, são as vozes da rua. Isso sim, isso é que me interessava muito. Muito bom. Fico até mais inspirada a mergulhar aqui no teatro, que é tão importante, né? É uma ferramenta muito direta e pedagógica, né? Até mais do que outras artes, né? Mas, enfim, são questões também que ultrapassam aqui a nossa conversa. E aí, gente, chegou aquela hora super triste do adeus.
E agradecer, né? Agradecer sempre a oportunidade da troca, agradecer a articulação do Padre André, mais uma vez, por ter pensado, ao professor Alexandre, por ter acreditado e aceitado e articulado, mas principalmente ao Mia Couto, por ter disponibilizado o seu tempo e a sua energia para estar aqui com a gente nesse horário, nesse tempo, conversando, trocando essa ideia, né? Então, agradecer a todos, agradecer ao Mia, agradecer aos alunos que assistiram no Subsolo, desejar uma ótima tarde para vocês, uma ótima semana. Saímos, com certeza, inspirados e pensando realmente no sentido, na busca do sentido da vida. Então, Mia, por favor, dê suas palavras finais. Agradeço mais uma vez. Bom, eu quero dizer que foi um momento muito bonito para mim também. Estou muito feliz por estar aqui neste grupo. Eu quero dizer que tenho sempre esse sentimento que eu tenho sempre de dizer obrigado ao Brasil e dizer aos brasileiros que se pensem com o tamanho que eles têm, não é? Com o tamanho dos sonhos que eles têm, porque realmente o que vocês inspiram no mundo, como o mundo olha para vós, como para vocês, como todos os nossos artistas foram beber aí, quer seja na música, na dança, na literatura, etc. Portanto, o Brasil é uma nação grande e, apesar de ter sido vilipendiada agora nesses últimos 4 anos, vocês mantiveram a vossa grandeza e nós estamos olhando para o Brasil como o nosso, digamos assim, se há alguém na língua portuguesa que pode estar à frente nessa luta, são vocês, junto connosco, mas são vocês. O mundo olha para o Brasil também com essa grande esperança desse país que é capaz de regressar a si mesmo, que é capaz de retomar aquilo que é o seu próprio caminho e renascer dessa cinza que deixou essa pessoa que não vale a pena dizer o nome, mas acho que nós vamos juntos virar uma página. Estou ansioso por voltar ao Brasil e dar-vos um abraço e receber o abraço vosso. Então, a gente aproveita e deixa o convite aqui, público, para quando você estiver por aqui, pelo Rio de Janeiro, que venha nos visitar, né? A gente vai estar aqui de braços abertos. Azan, posso propor uma coisa? Todo mundo Pode. abrir os microfones para a gente dar uma salva de palmas com o microfone aberto. Sim. Essa coisa mas antes, Júlio, eu peço licença. Júlio, eu peço licença, concordo, vamos fazer uma salva de palmas, mas eu gostaria, antes de renovar os nossos agradecimentos, Mia, pela sua presença tão luminosa aqui entre nós hoje. Estou lendo as mensagens aqui do chat. As pessoas estão muito comovidas pela delicadeza desse encontro, pelos altos teores poéticos, reflexivos, de imaginação que você hoje distribui entre nós, inocula nos nossos organismos. Então, muito obrigado pela sua presença, em nome do Departamento de Letras, dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Estamos realmente hoje num dia de festa com a sua presença entre nós. Muito obrigado, toda a nossa admiração, o nosso carinho, um abraço muito forte e reforço o convite que a ASA acaba de fazer. Saiba que o Departamento de Letras também é a sua casa e aqui nós queremos que você se sinta sempre bem acolhido e muito à vontade. Então, muito, muito obrigado. E agora sim, a gente salva de palmas. Então, abramos o microfone.